Para você que quer ganhar um pouco mais de peitoral de maneira 100% natural, sem que você tenha que ficar usando anabolizantes nem nada disso, eu vou te dar aqui dicas técnicas que eu aplico nos meus treinos, que eu tenho certeza que vão te ajudar a desenvolver um pouco mais de peitoral só de ajustar alguns pontos nos seus exercícios. Vamos comigo que eu vou te ajudar com isso. I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement and I'm reading it slow so I can understand it. Olha, o peitoral, ele trabalha basicamente quando você faz esse movimento aqui de fechamento. Ó, vem a câmera bem perto do meu peitoral. Olha o peitoral contraído. Tá percebendo? Tá contraído. O que acontece? Quando eu afasto os meus braços, eu estou alongando o peitoral. Quando eu fecho, eu estou contraindo. Só que tem um detalhe. Se eu faço isso aqui de forma desincronizada, de qualquer jeito, elevando o meu trapézio, eu tendo a não ter estímulo. Vem a câmera, olha. Aqui, trapézio contraído. Olha aqui. Não está estimulado. Agora, se eu coloco o peso aqui, se eu consigo realmente dar uma firmeza, colocar o meu ombro para baixo, jogar, fazer a força com o meu cotovelo para dentro, eu estimulo o peitoral. Então, você tem que entender primeiro esse ponto, que o peitoral trabalha com esse fechamento. A partir daí, quais exercícios você poderia fazer para estimular o peitoral? Você pode trabalhar qualquer tipo de crucifixo, né, e variação, e também os supinos. A diferença é que nos supinos você vai ter uma participação também do seu tríceps na hora de fazer a extensão do cotovelo. Mas vamos lá para as dicas práticas aqui. Por exemplo, um exercício que eu gosto de fazer, que trabalha não somente peitoral, mas também deltoides. Na polia, que você pode fazer até com elástico em casa também, tá? Dá para fazer com elástico em casa, amarrando o elástico em algum lugar embaixo. Primeira coisa, você parte da posição alongada e nunca dessa posição aqui com o peitoral sem estar estirado, sem estar alongado. Então dá uma leve alongada no peitoral, faz uma base jogando o quadril para trás e aí você simplesmente vai trazer o peso para o meio e para o alto. Vem aqui no peitoral, olha só, olha a contração do peitoral. Abriu, contraiu, abriu, contraiu, abriu, contraiu. Então, é um exercício muito eficiente para o peitoral, só que não trabalha só o peitoral. Pelo fato de você estar trazendo o peso de baixo para cima, você também vai trabalhar a porção anterior dos deltoides, os ombros. Então, qual que é a dica? Durante esse movimento, o que não pode acontecer? Você elevar, tem que manter pesado. O meu braço, ele não vai ficar retinho. Eu dou uma quebradinha nele, ó, não é retinho, levemente quebrado. E aí eu faço esse movimento com ele estabilizado dessa maneira. Eu concentro no quê? Nos meus cotovelos. É como se eu quisesse unir os cotovelos, só que eu não vou unir. Eu vou só aproximar e elevar. Um detalhe que eu gosto de fazer também é o seguinte. Imagina o dedinho. Força no dedinho e traz o dedinho para cima. Ó. Força no dedinho e traz o dedinho para cima. Esse é um dos exercícios. O outro seria o quê? A mesma dinâmica, porém, eu deixo mais na linha do peitoral. Qual seria a diferença de trabalhar dessa maneira aqui, tá? Deixa eu ver, 3, 5, ver se está tudo certo aqui. 2, 3, subir mais um aqui. Qual que seria a diferença básica? A diferença é a seguinte, tá? A diferença é que agora eu vou simplesmente fechar. Então eu tenho que gerar um estiramento, né? Eu não vou ficar muito pertinho, eu vou afastar um pouco mais. Eu não vou ter um trabalho tão grande dos deltoides, porque eu não vou estar trazendo de baixo para cima. Eu vou estimular de maneira mais isolada. Esse exercício aqui, ele trabalha mais de forma isolada o peitoral. Então, eu poderia jogar o quadril para trás, fazer o fechamento. Alongamento, fechamento. Alongamento, fechamento. Repara no meu abdômen, ó. Olha o abdômen para dentro. Então eu sempre deixo contraído, tá? Ah, Caio, eu gosto de colocar uma perna na frente e uma atrás para dar uma base. Tudo bem, pode ser também.
Mas o que acontece? Para você fazer com todas essas técnicas que eu estou te passando, concentrando em manter pesado, alongar, fechar com eficiência, não abuse da carga. Porque se você colocar muita carga, você vai tender a roubar o movimento, vai roubar demais. E tem gente também que gosta de fazer em cima, de cima para baixo, dessa maneira aqui, ó. Também pode ser uma variação para o peitoral. Eu particularmente não uso tanto essa variação. Eu prefiro usar esse na linha horizontal e esse que eu trago de baixo para cima aqui, tá? Qual outra variação? Um detalhe importante aqui no crucifixo, por exemplo, ó. A variação seria fazer com um halter deitado. Só que muita gente faz o crucifixo e fica com o crucifixo aqui um tempão. Só que repara só, aqui eu não tenho ativação no peito. Aqui eu estou descansando. Aqui o peso está fazendo força para baixo, a minha estrutura está segurando o peso, mas o meu peitoral mesmo não está sendo ativado. Então como que eu gosto de fazer esses crucifixos? Aqui, para baixo, fechando aqui, ó. Força no dedinho para dentro. O braço semi-flexionado aqui. Olha o peitoral trabalhando, vem no peitoral. Trabalha muito mais, ó. Eu aproveito mais a mecânica do movimento do que se eu fizer aqui, ó. Aqui o peitoral, ó, ele tá relaxado aqui. Ele tá relaxado. Aqui ele já tá contraído. Aqui ele tá relaxado. Então, quando você faz um crucifixo muito retinho, sem se atentar a isso, muito retinho de qualquer jeito, você acaba não trabalhando de uma maneira tão intensa assim o peitoral. Agora, se você traz daqui de baixo para cima, você consegue aproveitar mais, recrutar mais o peitoral. E qual que é a dica para você de peitoral? Em relação a todos esses exercícios, né? Além deles, você tem também, né, um trabalho de supino, que também trabalha bastante peitoral. Só que, como eu falei, o supino é um pouco mais amplo, porque ele trabalha também o tríceps. Então, no supino, pode ser na barra ou com halter, você também, repara só, você vai fazer o mesmo movimento, porém, você tem uma extensão do seu braço. Então, ó, repara, no crucifixo isso aqui, né? O meu braço, ó, concentra aqui, ó, no braço, só no braço, do ombro até o cotovelo, ó. Ele vem para dentro, né? No supino, ele também vem para dentro. A diferença é que depois eu estico um pouquinho, eu uso um pouco mais também do tríceps. Então o tríceps ajuda. Essa que é a diferença, tá? Agora, uma dica também do supino é, não faz retinho, meio na diagonal, ó, tá? Então não é aqui retinho. Então, ao invés de fazer assim, ó, que muita gente faz, muito retinho aqui, ó, aqui o peitoral tá relaxado, não tá contraindo. Agora aqui, ó, ele tá contraído. Percebe a diferença, ó? Aqui ele tá relaxado. Se eu peso o ombro e jogo aqui, ó, eu já tô com ele contraído aqui, ó. Aí eu só alongo. Ou seja, eu trabalho de uma maneira muito mais eficiente. Então repara que não tem mágica quanto ao exercício. Porque para trabalhar peitoral é supino e crucifixo. Não tem outra fórmula mágica. Agora, o que faz a diferença são as técnicas. Então eu te passei aqui só alguns ajustes, né? Além disso, também o quê? Metodologia de treino, quantidade certa de estímulo, quantidade certa de descanso, para que você possa ter um resultado eficiente. Então entende que é um mix que vai fazer você desenvolver bem o peitoral. E no vídeo de hoje eu quis te dar algumas dicas técnicas para você melhorar o seu movimento, trabalhar um pouco mais o peitoral e também evitar algumas lesões, porque muita gente, além de não ter resultado por treinar errado, ainda por cima se lesiona. Lesiona ombro, lesiona cotovelo, tudo isso porque não sabe se movimentar muito bem. Então eu espero realmente ter te ajudado e mais uma vez, são dicas para praticantes amadores de musculação, mas que tem um embasamento científico, técnico, de até atletas profissionais. Então eu estou aqui te ajudando realmente a ter um resultado
natural, sem que você tenha que apelar para qualquer recursinho que por aí a gente vê, tá? Um abraço, espero que você tenha gostado do vídeo. Comenta aqui o que você achou, compartilha esse vídeo com quem você acha que precisa saber dessa informação. Abração!